Nasci em um pequeno vilarejo do Cerrado brasileiro. Quando criança, minha família se reunia à noite de lua cheia com vizinhos. Sentados à beira de uma fogueira, contávamos histórias de terror. Já na idade de pré-adolescente, já consciente de tudo que via e ouvia, tive alguns contatos com o sobrenatural. Hoje, com 82 anos, vivo perambulando em noites de lua cheia e só me resta contar histórias de tudo que já vi e ouvi. Então, venham meus netos, sentem-se em volta da fogueira, que o vô Chico vai contar uma história para vocês. A estrada parecia se estender infinitamente naquela noite. O céu, encoberto por nuvens densas e pesadas, deixava cair uma chuva fria, o que era para ser uma bela viagem de carro pelo Cerrado de Mato Grosso do Sul, tornou-se uma experiência sinistra e assustadora. A chuva fria que tamborilava no teto do carro, criando um ruído constante. Eu já dirigia há horas, os olhos ardendo de sono, mas o GPS insistia que a cidade mais próxima ainda estava longe. Foi quando, no meio de tanto nada, avistei uma placa iluminada à beira da estrada, pousada Vista Alegre, quartos disponíveis. Respirei fundo e reduzi a velocidade. Considerando minhas opções, aquela era uma pousada afastada de tudo, cercada por árvores altas que se perdiam na escuridão. O lugar parecia bem cuidado e uma luz amarelada escapava pela janela da recepção, criando um contraste quase aconchegante com um tempo horrível lá fora. Decidi que uma noite de sono seria melhor do que arriscar dirigir em condições péssimas. Entrei na pousada e na recepção estava uma senhora de idade, com o rosto pálido ao pegar em suas mãos. Senti que estavam mais geladas que as minhas. Então pedi um quarto e ela, sorridente, me deu a chave do quarto 13, que ficava na parte de cima da pousada. Ao seguir em direção ao meu quarto, algo me chamou a atenção no corredor estreito e mal iluminado ao longo das paredes forradas, com papel de parede antigo. Quadros com fotografias dos hóspedes anteriores estavam dispostos. Cada foto mostrava um rosto sério e sombrio, como se carregassem segredos profundos. Contudo, o que perturbou profundamente foi um detalhe macabro. Algumas fotos tinham datas e notas breves abaixo delas. Em memória de Júlia, 1976, 2001, desaparecido em 2010, último visto nesta pousada, mortos em circunstâncias não esclarecidas, 2015. As palavras pareciam congelar meu sangue, enquanto eu tentava afastar a ideia inquietante de que algo terrível assombrava os corredores daquela pousada silenciosa. Ao entrar no quarto naquela noite, um arrepio percorreu minha espinha. O silêncio parecia mais denso ali dentro, como se qualquer som fosse abafado pelas paredes antigas da pousada. Ao sentar na beira da cama, pude sentir uma vibração estranha no ar, como se algo invisível pairasse ao meu redor. De repente, um ruído sutil ecoou pelo quarto, um som arrastado e lento, que fazia os pelos do meu corpo se eriçarem. Os passos pareciam vir de algum lugar próximo, mas não havia ninguém à vista. A sensação de ser observado intensificava-se a cada momento, e eu me vi paralisado pelo medo do desconhecido que habitava aquele corredor estreito e silencioso. Cada som mínimo era como um eco sinistro da história daquela pousada assustadora. Então saí pelo corredor e no final havia uma sala com a porta entreaberta. Ao entrar, percebi detalhes sinistros e macabros. Nas prateleiras empoeiradas, álbuns de fotos antigas com segredos escondidos. Um álbum em particular chamou minha atenção: capa gasta e páginas amareladas que guardavam imagens desbotadas de hóspedes sorridentes. Contudo, uma página solta estava propositadamente destacada no meio do álbum, exibindo uma foto desfocada de uma figura sombria no fundo da recepção da pousada.
A expressão vazia nos olhos escuros parecia observar quem encarava a imagem com uma intensidade perturbadora ao virar a página. Encontrei um recorte de jornal antigo colado com letras tremidas que formavam uma frase enigmática: "Ele nunca deixará este lugar." Arrepios percorreram minha espinha enquanto tentava decifrar o significado por trás da mensagem assustadora. Ao avançar em direção à recepção para obter respostas, a figura da recepcionista se transformava diante dos meus olhos. Seus traços pareciam oscilar entre o envelhecimento súbito e a juventude radiante, como se fosse uma projeção distorcida no tempo. Seu olhar agora carregava um brilho obscuro que penetrava minha alma, sondando segredos há muito enterrados. Cada palavra que escapava de seus lábios soava como um sussurro arrastado pelos corredores vazios da pousada, ecoando mistérios insondáveis. A atmosfera era carregada de eletricidade estática, fazia meus cabelos se eriçarem, enquanto eu me via mergulhado em um jogo de xadrez, onde as peças se moviam sem que eu entendesse as regras. Ao tentar escapar da pousada misteriosa, cada passo ecoava pelos corredores vazios, amplificando a sensação de ser observado. A penumbra que se espalhava parecia pulsar com uma vida própria, como se as sombras se contorcessem em movimentos sinistros. De repente, um vento gelado cortou o ar quieto, fazendo as velas antigas nos abajures tremularem e criarem sombras dançantes nas paredes. O clima de opressão era palpável, um peso invisível que ameaçava sufocar qualquer esperança de fuga. Cada suspiro parecia ressoar como um grito silencioso naquele ambiente carregado de mistério e medo. Ao tentar escapar pela porta lateral, a maçaneta estava gélida ao toque, como se o metal guardasse memórias congeladas. Atravessando o limiar estreito e sombrio, me deparei com um corredor labiríntico que parecia se estender até o infinito. As paredes estavam cobertas por um papel desgastado, repleto de padrões intrincados que pareciam se contorcer à luz fraca. Uma névoa opaca flutuava no ar, obscurecendo os contornos das antigas luminárias que balançavam em um ritmo perturbador. Um murmúrio indistinto ecoava pelos corredores apertados, ecoando como vozes sussurrantes que pairavam ao meu redor. Cada passo reverberava de forma desarmônica no silêncio pesado da pousada amaldiçoada, como se o próprio lugar projetasse um aviso silencioso de que todos que entrassem ali estariam fadados a vagar eternamente pelos seus segredos sombrios. Ao final do corredor surgiu um homem sombrio, com os olhos vazios que pareciam refletir um abismo de segredos antigos e proibidos. Cada passo em sua direção era como adentrar um mundo distorcido, onde as leis da realidade se desfaziam lentamente. Sua presença emanava uma aura de opressão que parecia sufocar qualquer tentativa de escapar ileso. O eco dos passos no corredor estreito reverberava como um presságio sinistro do destino que aguardava quem se atrevesse a desafiar as sombras que habitavam aquele lugar maldito. A figura imponente bloqueava o caminho com um olhar imperturbável, revelando nas linhas do rosto algo ancestral e profano, que clamava por ser decifrado. O instinto primal sussurrava ao meu âmago que ele guardava segredos insondáveis, capazes de desvendar mistérios há muito esquecidos no limiar entre a vida e a morte. O escape frenético desvendava mistérios sombrios, enquanto eu me via imerso em um turbilhão de acontecimentos inexplicáveis. Cada passo na direção da liberdade parecia desvendar segredos há muito tempo ocultos nas entranhas da pousada amaldiçoada. O corredor estreito e sombrio acolhia meus passos inquietantes, ecoando cada respiração em uma sinfonia de medo e angústia. Sombras dançavam nas paredes, distorcendo-se como espectros de um passado que se recusava a ser esquecido. A sensação de perseguição iminente me impelia de ir adiante.
os olhos fixos no horizonte incerto que se descortinava diante de mim, cada vez mais distante do conforto ilusório da civilização. Me via confrontando não apenas os terrores palpáveis da pousada, mas também os fantasmas que habitavam nas profundezas de minha própria mente atormentada. A luz vacilante que brilhava ao final do corredor parecia ser a promessa frágil e fugaz de uma salvação incerta, ao mesmo tempo em que instigava os demônios internos a emergirem das sombras para testar sua coragem e sanidade. No meio do corredor encontrei um quarto com a porta entreaberta e, pela luz que irradiava, percebi que a janela estava aberta. Foi então que entrei no quarto, pulei a janela. Ao correr para o carro, senti a chuva batendo no rosto, os pés se encharcando de água na grama molhada e uma sensação horrível de alguém me observando de longe. A jornada de volta à civilização foi marcada por uma atmosfera de inquietante melancolia, como se os vestígios sombrios da pousada amaldiçoada continuassem a se entrelaçar com a realidade tangível. Cada quilômetro percorrido na estrada deserta parecia trazer à tona lembranças indesejadas, ecoando na mente como murmúrios fantasmagóricos. O farol distante parecia ser a única conexão com o mundo seguro e conhecido, enquanto as sombras se estiravam ao longo da paisagem noturna em um balé sinistro. O vento, agora sussurrando segredos antigos, levava consigo o peso opressivo daquele encontro fatídico na pousada amaldiçoada, deixando marcas indeléveis em minha alma. A sensação de que algo além do visível permanecia à espreita pairava como um véu tênue. Era como se uma parte de mim tivesse sido retida pelas garras invisíveis do mistério que permeava cada linha daquela pousada sombria. Somente quando cheguei na próxima cidade, tive coragem de olhar para trás, sentindo uma sensação horrível de que parte de mim havia ficado naquela pousada sinistra e macabra. A memória da pousada amaldiçoada ecoa até os dias de hoje em minha mente, como um mistério sem resposta, assombrando lembranças e despertando o medo latente diante do desconhecido. Você já passou por experiências sobrenaturais como essa? Deixe nos comentários e se inscreva no canal para mais relatos assustadores. Até a próxima!